Como superar o aborto? Fique no vídeo aqui que a gente está fazendo com muito carinho e descubra. No vídeo de hoje, nós vamos contar uma experiência não muito agradável que nós tivemos, que foi uma perda gestacional. Nessa perda a gente sofreu muito, a gente planejou ter um neném, só que acabou não dando certo. E a gente sofreu muito por causa disso. A gente vai contar a nossa história e como a gente conseguiu lidar com essa situação. Olha minha barriga. Ô Isis, vambora, filha. Sai daí. Então, pessoal, nós vamos contar hoje como que foi, resumidamente, a nossa história, porque mais pra frente a gente vai gravar um vídeo detalhado sobre como tudo aconteceu. Mas resumindo, no começo, assim que a gente se conheceu, que a gente começou a namorar e tudo mais, antes disso tudo, eu já tinha um sonho de ser mãe. E como eu não tinha um relacionamento ainda, né? Eu tinha até medo de falar sobre isso com as pessoas que eu relacionava, justamente pelo fato de não ser todo mundo que quer ser pai, que quer compartilhar disso com as pessoas, né? Mas você acabou falando comigo. É, Bem de começo mesmo. é verdade. E logo no começo, quando a gente foi se conhecendo, foi criando vínculo mesmo, o relacionamento foi se fortalecendo, a gente já tinha isso como uma meta. A gente já sabia o que a gente queria e a gente buscou, esperou o relacionamento ficar um pouco mais sólido e tudo. Depois de um tempinho que a gente decidiu mesmo gerar uma criança, né? Apesar do pouco tempo que a gente tinha juntos, né? A gente decidiu que era o momento certo e aí a gente decidiu tentar. No primeiro mês que a gente tentou, que eu fiquei sem tomar o remédio, veio a menstruação normalmente e a gente não focou nisso, a gente viveu nossa vida, nosso relacionamento. E aí no próximo mês eu tive uma perda antes disso, que foi a perda do meu pai. Foi um momento muito difícil e a gente não estava focado nisso, em ter o nosso bebê. Eu passei pelo meu luto, tive muita dificuldade de superar, de aceitar, porque foi uma situação muito difícil, que mais pra frente também a gente pode falar sobre isso no vídeo. E aí, como ele faleceu no dia 25 de dezembro, no Réveillon a gente decidiu fazer uma pequena viagem. Sim. Eu nem imaginava que ia ser rápido assim para engravidar. Foi logo no segundo mês, né? E eu imaginava que demorava meses, porque ela estava tomando remédio tinha muito tempo. Desde o começo do namoro, ela já estava tomando, né, um anticoncepcional. E eu achava, não, tá no organismo ainda, né? A química e vai demorar um pouco para sair do organismo, vai demorar um pouco para conseguir fazer o neném mesmo, né? Para conseguir gerar a criança. Só que não demorou não, para minha surpresa. Foi bem rápido. Isso, na verdade eu já tomava o anticoncepcional há muitos anos, né? Então eu já tinha o hábito de tomar, eu achava também que ia demorar muito. Não só tomava antes no período de relacionamento, mas bem antes eu já tomava, só pra complementar, porque foi assim, foi um milagre, né? Foi muito rápido a forma que aconteceu e como veio depois o aborto. Bom, quando a gente descobriu que a gente fez essa viagem e a gente foi para um sítio passar o Réveillon com a família do Samuel e alguns amigos, né? Sim. Chegando lá, além dessa perda do meu pai, eu tava muito abatida, mas eu tava me sentindo muito mal. Eu tava indisposta, tava tendo alguns enjoos. E foi aí que a gente teve esse estalo, né? A gente lembrou que podia ter acontecido, porque a gente não tava nem pensando nisso naquele momento. Então a gente aguardou voltar da viagem,
para fazer o teste. Mas mesmo assim, a gente ainda guardou até mais ou menos dia 4, que foi o dia que a gente resolveu fazer o teste. Então, voltando dessa viagem, ainda com esse sentimento da perda e tudo mais, eu demorei um pouco para querer fazer o exame. Mas enfim, o dia que eu fiz, a gente já tinha um pouco esse sentimento de que ia dar positivo, Eu já porque foi sabia, aí eu já quando a gente sabia. imaginou mesmo que ia acontecer, e aí veio realmente o positivo. A Cris estava muito fragilizada, e ela estava com um emocional muito. Deixa, como é Muito que eu. abalado. Muito abalado, e quando ela falou que estava enjoada, eu juntei as duas coisas, né? Que o emocional dela estava muito abalado mesmo, qualquer coisinha ela chorava, estava bem frágil. Eu já imaginei que já que poderia ser isso. É verdade. E aí quando eu fiz o exame eu fiquei muito feliz, né? Foi um alívio, né? Foi um alívio mesmo, uma sensação de Deus estar me dando uma oportunidade, né? De tirar toda aquela tristeza que eu estava sentindo. Desde o dia então que eu descobri, eu fui ao médico, marquei o pré-natal e aí a gente começou a fazer o acompanhamento da gravidez. Até então a gente descobriu que estava bem no início, cerca de 5, 6 semanas. É. E aí a gente marcou para fazer o ultrassom também e para fazer o acompanhamento, porque eu tenho hipotiroidismo e eu também tinha que ficar atenta a isso. Isso. Foi até no posto de saúde, né, que a Cris ia, que a gente foi lá fazer esse acompanhamento, ela falou por causa desse problema do hipotiroidismo, teria que ser um acompanhamento de risco, né? Exatamente. E esse também é um dos temas que a gente pode falar mais pra frente, mas resumindo é isso. Eu fui informada de que eu teria que fazer um acompanhamento especializado, porque a tireoide ela pode prejudicar a gravidez e eu teria que fazer um acompanhamento de alto risco. Sim. Enfim, quando eu fui fazer o ultrassom, até então estava tudo. A gente foi fazer o acompanhamento, né? Aí chegou a parte do primeiro ultrassom. A gente estava bem ansioso e não tava sem problema nenhum, tava tudo normal, né? Sem, como se diz, preocupações, né? Tava sendo uma gravidez normal até o momento. Exatamente. E quando eu estava completando 8 semanas, eu comecei a ter um sangramento. E aí eu fui no atendimento de urgência no Hospital Júlia. E chegando lá, o médico me informou que eu teria que fazer outro ultrassom para saber se o bebê se estava tudo bem com o bebê, se eu conseguia ouvir os batimentos. Sim. E se estava desenvolvendo bem. Chegando no ultrassom, eu tive a notícia de que eu já tinha perdido o bebê e que não tinha mais o feto, que só tinha restos placentários. Sim, o doutor que fez o ultrassom, né, tentou até confortar a gente, disse que como a primeira gestação é mais comum do que a gente imaginava, né, que acontece bastante e mesmo assim a gente ficou muito abalado, né, principalmente a Cris, era um sonho dela e esse sonho estava indo por água abaixo e a perda do pai recentemente, ela ficou bem para baixo mesmo, ficou bem e nessas horas que a gente tem que apoiar, né, fazer o máximo que a gente puder para a pessoa, porque é um sentimento muito ruim. E nesse momento de descobrir que eu tinha perdido o bebê, e aí me veio a dor novamente da perda do meu pai, e eu tive que voltar para o hospital para fazer a curetagem. Então foi um momento muito difícil mesmo. Eu fiquei muito abatida, e o que me ajudou mesmo foi o apoio do Samuel, da minha família, de alguns amigos, porque eu não compartilhei com todo mundo. E a minha fé principalmente, né? Porque a gente tem que se apegar, tem que entender qual que é a vontade de Deus na nossa vida, porque senão a gente fica louca mesmo.
não é fácil, é uma perda, é um... A partir do momento que a gente descobre que tá grávida, já é um amor que a gente gera junto, que a gente vira mãe, e depois quando a gente perde, é uma sensação horrível, só quem passa sabe. Mas ao mesmo tempo, isso acontece com muitas mulheres. Algumas nem ficam sabendo pelo fato de ter sido no início, que foi exatamente quando eu completei as 8 semanas. Então, algumas mulheres confundem até com a menstruação normal. Porque pode ser que algumas até têm menstruação normal no começo da gravidez, ou que por algum atraso não investiga se engravidou ou não e depois tem essa perda. Mas principalmente quando é no começo é considerado normal, porque pode ter uma má formação, alguma complicação, ou o embrião foi implantado fora do lugar adequado. Então, Por essa N motivos, né? é, A gente não consegue descobrir o que foi exatamente que aconteceu. não foi explicado de forma direta, mas alguns dos motivos possíveis são esses. Mas assim, só para esclarecer que pode acontecer com muitas mulheres, mas mais comum do que a gente imagina. Agora, para superar essa situação, né? Por incrível que pareça, pouco tempo depois também veio uma nova surpresinha pra gente. É A verdade. gente ainda ficou com muito medo no início, né? Mas graças a Deus está dando tudo certo, já está quase na hora dela nascer. Isso confortou a gente demais mesmo. Uma forma de superar, né? Que foi um presente de Deus para nós, que foi essa outra gestação, porque pouco mais de um mês depois da perda, eu tinha retorno para saber se estava tudo ok. E quando eu fiz o ultrassom, eu descobri que já estava grávida. Então, a gente tem que confiar, tem que acreditar nos nossos sonhos, tem que acreditar principalmente em Deus, porque Ele faz tudo na hora certa. Mas a gente foi uma surpresa mesmo, porque o médico tinha falado para mim que assim que eu tivesse esse retorno, ele ia me indicar um anticoncepcional para o meu ciclo regular. E na verdade, tudo já tinha regulado, mesmo eu não menstruando, eu já estava com o meu ciclo regulado, então eu já poderia engravidar assim como aconteceu. Uma dica que eu dou para os papais aí que passam por essa situação é conforta, apoio para mamãe, porque é uma situação muito difícil, ela sente dor, ela sente, passa mal, não é fácil, é apoio mesmo, não deixa pra lá, sabe? Não menosprezar a dor, Não né? menospreza isso. Porque eu acho que por mais que o pai sinta, para a mulher é muito pior, porque além da dor física, existe a dor emocional de ter se tornado mãe e ter perdido, né? E também procurar uma pessoa de confiança, desabafar, procurar o apoio dos amigos. Eu Sim. nem falo todos os amigos, porque é uma situação que a gente não expõe para todo mundo, tanto no começo da gravidez, de expor para todos, como de contar que perdeu. Porque uma perda é uma coisa muito difícil. Só quem passa sabe mesmo. Mas assim, a nossa experiência foi de se apoiar, foi de um buscar apoio no outro, tentar sair para distrair, ter o apoio da família e confiar que a gente ia conseguir de novo. Porque é muito difícil. Logo no começo mesmo que veio a segunda gravidez, a gente ficou muito inseguro. A gente só ficou mais tranquilo a partir do 4º mês, Sim. que foi quando a gente já tinha meio que cansado de ouvir os batimentos, que a gente tinha certeza que estava tudo bem. E quando a gente descobriu também o sexo, né? Que Sim. foi, a gente fez o ultrassom morfológico e a gente viu que realmente ela estava perfeita, que estava tudo bem e já tinha passado esse primeiro momento de risco. Isso. E nossa história foi essa. Espero que a gente tenha confortado, né, as pessoas que estão passando por essa situação nesse momento, né, que estão vendo a nossa história, ainda há esperança, tá bom? E não desista.
confie em Deus. É muito importante ter esse otimismo e é difícil, mas procure pessoas que te apoiem, que te ajudem, que te bote pra cima, que te entendam. E outra coisa também é que se você conhece uma pessoa que já passou por isso, ou que venha a passar, não subestime, porque a gente não imagina a dor que a pessoa passa. Só quando a gente passa que a gente consegue mensurar o que realmente cada pessoa vai sentir, apesar que algumas pessoas não sentem tanto ou não dão valor para isso, mas como era o nosso sonho, a gente resolveu correr atrás desse sonho juntos, então pra gente foi muito difícil, mas graças a Deus agora a gente tá com a nossa recompensa e ela tá quase chegando. E tá aqui bem, com saúde, nós estamos bem, graças a Deus. A gente queria passar essa mensagem para não desistir dos sonhos, para não focar no problema, para viver a sua dor, mas focar no seu objetivo, que é formar sua família, ter o seu filho. Então não desista, porque é muito prazeroso quando a gente consegue. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e deixe seu comentário logo abaixo, que nós estamos procurando sempre melhorar para atender vocês. Conta a sua história pra gente também, dê seu depoimento. Abaixo desse vídeo terá um link com bônus para vocês de um presente que a gente preparou com muito carinho, muito amor para auxiliar, né, para as pessoas que estão grávidas nesse momento, para os papais, para as mamães se prepararem para a gestação, né? O que ocorre na gestação, os motivos, os porquês, o que passa no corpo. Dá um clique aí no link abaixo e vai ser muito legal. É um bônus mesmo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Vai lá dar uma olhadinha. Aposto que vocês vão adorar. É isso aí, pessoal. A gente agradece a todos vocês que nos acompanham e até mais. Até mais, gente.